Quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí comigo. Abra no livro de Colossenses. Nós estamos quase encerrando já aqui a nossa leitura em Colossenses. E hoje a gente vai até o capítulo 4, versículo de número 1. E eu então quero dividir esse texto com você. Hoje é a celebração de ceia também. E a gente vai então ler esse texto juntos, vamos meditar sobre ele e aprender algumas coisas muito importantes no nosso coração. Colossenses capítulo de número 3, nós vamos ler dos versículos de número 18 até o versículo de número 1 do capítulo 4. Amém? Você que está aqui, eu quero te motivar a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Pode ser? Você vai ficar de pé, a gente vai ler esse texto. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no nosso telão também. Mas muitos irmãos gostam de acompanhar na Bíblia aí e às vezes marcar o texto, etc. Então você pode acompanhar com a gente essa leitura da nossa santa e amada palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. As esposas podem dizer amém? Amém, né? Agora os pais dizem amém. Versículo número 20 diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Versículo 21, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Versículo número 1 do capítulo 4 diz assim: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Até aí, pode colocar sua Bíblia no banco, vamos orar. Jesus, obrigado, Pai, por tamanho amor e graça. Obrigado porque o Senhor revelou a Tua palavra e nos permite nos reunirmos hoje como igreja e meditarmos sobre ela e aprendermos mais sobre essa palavra que é boa, perfeita e eficaz. Que hoje os nossos corações sejam encorajados, sejam renovados, sejam transformados, sejam também confrontados para que possamos a cada dia crescer na nossa maturidade cristã, para que possamos ser mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Pedimos ao Pai para que o Senhor nos direcione. Eu sei que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas eu venho aqui firmado em Tua graça, em Tua misericórdia. Por isso, Jesus, usa a minha mente, o meu intelecto, a minha voz, para compartilhar aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Você ama a sua família? Depende, né? Você ama a sua família? A família é algo muito especial, porque a família é algo que o próprio Deus foi quem instituiu, quando Ele criou o homem e mulher, e deu a esse homem e essa mulher a bênção de serem fecundos, ou de poderem ter filhos. E então, mais do que isso, Deus deu a essas pessoas da família responsabilidades diferentes, deu funções diferentes, mas a mesma importância. A família é algo que amamos, vemos o quanto que a família é algo importante, até mesmo na arte. Com certeza você conhece filmes ou músicas que falam sobre família. Talvez você conheça o filme da família Buscapé, uma família diferente, ou aquele filme 12 é Demais, que fala sobre uma outra família, ou até mesmo aquele filme de uma família bem diferente mesmo, que é a família Addams, né? Talvez você conheça, ou também você pode conhecer músicas sobre famílias, músicas especiais. De repente você conhece a música do Padre Zezinho chamada Oração da Família, que diz que nenhuma família caminha em qualquer de repente. Ou talvez você conheça aquela outra música cristã também, evangélica, do Daniel Souza, que chama Corpo e Família, que fala sobre a igreja e diz uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Mas talvez você seja alguém que conhece músicas de família
seculares, né? E você se lembra daquela banda aqui de Brasília, Legião Urbana, que cantava aquela música Pais e Filhos, que fala de um relacionamento entre pais e filhos. Ele faz um recorte de situações que acontecem no dia a dia na família. Então ele fala, por exemplo, quero colo, né? Uma criança falando para o pai, ou um adolescente que diz, eu vou fugir de casa, ou uma criança que diz, eu posso dormir aqui com você, estou com medo, ou um pai que diz, olha, o meu filho vai ter o nome mais bonito de todos, vai ter um nome de santo. E assim vai, ou talvez você encontre aquela outra música também muito legal, que quem gravou foi o Dudu Nobre, fala sobre uma família muito unida, mas que também é um provocando o outro. Mas, quando eu pensei sobre família, o que me veio e que me chamou muita atenção foi a noite passada, quando eu fui deitar com meu filhote e ele fez uma oração, e ele sempre, a gente lá em casa, quando vai dormir, tem oração, e eles meio que tem uma oração meio decorada assim, né? E aí uma das coisas que o Vinícius fala na oração é, Deus, que nenhum ladrão entre na nossa casa e que nenhum bicho me pique. Essa é a oração dele de noite. Mas essa noite passada ele fez uma oração diferente. Ele orou assim, Pai, ele orou, querido Deus, ele sempre começa com querido Deus. Querido Deus, obrigado pela vida do meu pai. E aí eu fiquei todo feliz. Depois ele falou, obrigado pela vida da minha mãe. Obrigado pela vida do meu irmão. Obrigado pela vida dos meus avós. E ele disse, obrigado pela minha família. E eu fiquei todo alegre, e eu agradeci a Deus, porque eu disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor, por sua graça, derramou sobre o coração do meu filho um amor sobrenatural pela família dele. E apesar de sermos quem somos, porque eu não sou um pai perfeito, a Melanie muito menos é uma mãe perfeita, mas ainda assim Deus na graça dele fez com que o meu filho amasse essa família, cheia de problemas, um pai muitas vezes vacilão, uma mãe também, e um irmão egoísta, pecador, mas ele ama essa família. E Deus, ele faz isso, Deus coloca em nós esse amor pela família. E mais do que isso, Deus também ama a sua família, amém? Por isso, algo ainda mais especial do que o amor do meu filho por nossa família, é ver o amor de Deus por nossa família. E nós vemos o amor de Deus quando o próprio Cristo nos traz motivação. E Cristo motiva a gente através do exemplo dele. Hernandes Dias Lopes afirma que Cristo é o nosso modelo de marido, amém? Porque ele devotou todo o seu amor espontâneo, perseverante, sacrificial e santificador e cuidadoso pela igreja. Jesus também é o nosso exemplo de filho, quando ele se submeteu ao Pai Celestial. E também quando ele se submete aos próprios pais terrenos. Jesus também é o nosso exemplo como senhor, ou um chefe, ou um patrão. Quando ele era agora o chefe, ou o senhor de seus discípulos, e Jesus se levanta para lavar os pés desses discípulos. E por isso Jesus, ele ama a nossa família, quando ele é o exemplo a ser seguido, para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis nas nossas casas. Nós vemos o amor de Deus quando ele nos capacita a sermos uma família melhor, quando ele nos envia o seu Espírito Santo, que faz com que a gente consiga perdoar, com que a gente consiga viver uma vida cada vez mais significativa entre família. E mais do que isso, vemos o amor de Deus pela família, quando ele nos orienta, e como o Criador da humanidade, como aquele que definiu quais eram as funções que cada pessoa teria na sua família, Deus é aquele que sabe melhor como que as coisas devem funcionar dentro da sua casa. Por isso ele nos ama quando ele nos orienta, ainda que essa orientação possa parecer um pouco diferente. Na última semana, nós vimos como o nosso relacionamento com Cristo, ele vai agir diretamente na forma com a qual nós nos relacionamos com a igreja. Como que o fato de conhecermos Jesus muda o nosso caráter. E então nós somos transformados, e isso muda como nós nos relacionamos com a igreja. Você vai lembrar, por exemplo, que nós falamos que quando a gente conhece Jesus, nós devemos suportar um ao outro na igreja. Devemos, além de suportar, devemos também aconselhar um ao outro, nos aconselharmos mutuamente, utilizando a palavra de Deus como a única base para a gente fazer isso. Você viu que o nosso relacionamento com Jesus faz com que nós, como igreja, a gente deve se perdoar mutuamente. E a gente falou que a grande pergunta não é quando alguém vai magoar a gente, a grande pergunta não é se isso vai acontecer, mas é quando vai acontecer. E Paulo então continua no capítulo de número 3,
falando sobre as implicações práticas de se conhecer Jesus. E depois de aplicar isso na igreja, Paulo vai aplicar isso agora dentro da nossa casa, amém? Por isso, nós vamos ver como é que Jesus, em nossa vida, transforma a nossa vida dentro da nossa casa. Deus deseja abençoar a sua família através de você. Por isso, à medida que Cristo transforma a sua vida, Ele vai transformando também a sua família. A grande questão é que Ele chamou a gente não para mudar apenas da porta para fora, mas Ele nos chamou para mudar a gente da porta para dentro. A religião falsa, aquela religião que muda só a roupa que a gente veste, mas a religião verdadeira, que se trata de Jesus, da pessoa de Jesus, ela muda como nós nos relacionamos dentro da nossa casa, da porta para dentro. O nosso objetivo hoje é olhar para as instruções do apóstolo Paulo e fazer uma reflexão pessoal para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus, não apenas da porta para fora, mas da porta para dentro, para a glória de Deus o Pai. Amém? Você está pronto para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um servo melhor? Vamos mergulhar nesse texto então e aprender sobre essas pessoas que Paulo trata aqui. Leia comigo o versículo de número 18, diz: esposas, sede submissa ao próprio marido como convém no Senhor. Posso ouvir um amém das mulheres aí? Tá fraco, hein? Tá fraco. Gosto desse texto porque ele começa com o que é importante, né? A gente que é marido, né? Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Muitas mulheres, ao ouvir essa afirmação aqui, elas já começam a torcer o nariz, né? Elas já começam a, não sei o quê. Mas eu quero tentar ajudar você a compreender melhor o que Deus tem para você como mulher e como esposa. Primeira coisa é que submissão não significa uma diminuição da esposa. Submissão não é uma questão de inferioridade, e muito menos de que a esposa tem um valor menor do que o seu marido. Nada disso. A verdade é que a esposa deve ser submissa apenas ao seu marido. Um fato que é interessante nesse texto é que ele diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido. De maneira que a gente percebe que a importância da mulher é a mesma importância do homem. A única coisa que vai mudar é a função. Perceba que quando a esposa sai do ambiente do casamento, ela não precisa ser submissa a um homem, porque eles têm valores iguais. Mas dentro do ambiente do casamento, ela deve ser submissa ao seu marido, porque Deus deu funções diferentes a ambos. Por isso, a submissão não significa inferioridade e nem tampouco algo vergonhoso. Você sabe disso quando olha para a pessoa de Jesus, que foi submisso à vontade do Pai. No entanto, Cristo não é inferior ao Pai. Submissão não significa que o marido também é infalível, né? Isso é uma grande verdade. Você não deve ser submissa apenas porque o seu marido é o máximo, ele é o melhor e ele nunca falha, nada disso. A submissão não significa que o marido é infalível e tampouco que a esposa não pode opinar ou que não pode fazer algumas coisas legais. A verdade é que Deus criou o homem como alguém que precisa de um auxílio, amém? E Ele então cria também uma mulher que é uma auxiliadora idônea e que vai ajudá-lo a crescer. A submissão também não priva a mulher da sua liberdade. Eu quero motivar você, mulher, quando sair daqui, a ler o capítulo 31 de Provérbios, que fala sobre uma mulher virtuosa, que é uma mulher incrível, que planta, colhe, empreendedora, cuida do marido e faz um bocado de coisa, mas continua sendo uma mulher submissa. Por isso, submissão não é privação da sua liberdade como mulher, mas submissão, Russell Shedd entende que é uma esposa que se submete ao marido em uma atitude de respeito e valorização do marido. E isso faz com que se transforme em um desejo natural de servi-lo, apoiá-lo e lhe obedecer. Um exemplo muito legal que o Jay Adams dá, ele diz que a submissão de uma mulher é como um trem que vai num trilho. E a gente faz uma pergunta muito simples: você acha que um trem vai andar mais rápido no trilho ou no chão? Aonde que ele vai ser mais veloz? Aonde que ele vai alcançar o máximo da sua capacidade? No trilho ou no chão? No trilho. Ou seja, quando o trem se submete ao trilho, ele vai longe. E essa é a ideia bíblica para a submissão feminina. Quando ela se submete ao seu esposo, a um esposo que a ama, que é a segunda parte que a gente vai ver aqui, ela vai
longe, a sua capacidade é aumentada. É muito interessante também, uma outra dúvida que as mulheres sempre têm, é como a gente vai colocar a submissão. Porque a submissão ela é uma ação de fé e também é algo espiritual. É uma ação de fé porque aquela mulher que submete, aquela mulher que crê de que apesar do que o mundo ensina, ela crê que aquilo que o próprio Deus diz em sua palavra é algo melhor para ela, entende? Por isso ela vai muitas vezes contra o conceito do mundo e ela vai se colocar numa posição onde a fé se estabelece de tal modo que ela honra ao Senhor. A Nancy, ela afirma no livro Mulher Cristã que submissão tem tudo a ver com confiança. Assim, agir em submissão é reconhecer que Jesus é o Senhor e que o plano dele é o melhor para mim, no caso, para a mulher. Uma outra coisa, submissão também é algo espiritual. Olha só, Hernandes Dias Lopes, ele diz que é impossível uma esposa ter uma atitude de submissão a Cristo e de insubmissão ao seu marido. A versão King James, por exemplo, ela traz esse versículo da seguinte forma: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis fazer por causa da vossa fé no Senhor. A esposa deve se submeter ao marido com o mesmo entusiasmo que ela se submete ao próprio Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E uma das coisas que mais chega no nosso coração é quando você fala: beleza, PR, eu preciso ser submissa, mas qual é o limite disso? Lembre-se que o texto diz que a esposa deve ser submissa ao marido como convém no Senhor. A maior motivação da esposa em obedecer não está na perfeição do marido, mas está no próprio Deus e no Senhor que estabeleceu essa função para ela. Por isso, se o mesmo Senhor que é a motivação para se obedecer, também é o mesmo Senhor que é a motivação para dizer não. Isso significa que a mulher será desobrigada de ser submissa ao seu marido quando se submeter à ordenança dele for algo que vá contra aquilo que Deus estabelece como correto em sua palavra. Beleza? Versículo de número 19, acompanha aí comigo. A segunda pessoa que Paulo fala aqui na família, para a gente aprender, ele fala agora com os maridos, ele diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com... Acompanhe comigo. Maridos, amai a vossas esposas e não a trateis com amargura. E as irmãs também dizem amém, né? O marido ele deve amar a esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. E a gente lê Efésios capítulo 5 e fala como é que Jesus fez. E eu quero motivar você, homem, a ler esse capítulo. O Lu Priolo, por exemplo, ele diz que o amor dentro do contexto do casamento é dar à sua esposa o que ela precisa, sem ter como motivo principal receber uma recompensa temporal. É interessante porque Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa. E a gente se pergunta como é que isso acontece na prática. E Scott, ele vai dizer que o homem deve amar a esposa de 3 formas diferentes aqui. Ele afirma primeiro que o homem deve amar ativamente, amém? Isso significa que não basta dizer apenas eu te amo, é necessário lavar a louça, é tipo isso. Não basta apenas dizer que gosta, que ama, é necessário ter ações práticas que manifestem o amor. Afinal de contas, o amor ele é um verbo, ele é uma ação. O amor não é aquela esquentadinha no coração. O amor é uma decisão prática de fazer o bem ao outro, ainda que ela não mereça. E deixa eu dizer um segredo para você que é marido: muitas vezes a sua esposa não vai merecer, mano. E você vai ter de amá-la mesmo assim. É verdade. Os caras que não são casados, pergunta para quem é casado aí que você vai ver de qual é. E você vai ter que amar. O Darlan falou que é mentira, que a esposa dele sempre merece, né, Lanzão? Esse cara é um exemplo pra gente. Esse cara é muito legal. Você deve amar ativamente, significa que você não pode apenas falar, você deve demonstrar isso através das suas ações diárias. Segunda coisa que esse cara aqui diz, ele diz que você deve amar de acordo com o conhecimento. Isso significa que você precisa se esforçar para conhecer bem a sua esposa e saber qual é a forma com a qual você deve amá-la. Muitas vezes os homens amam de forma equivocada. Por exemplo, como não corrigindo, não orientando, não
organizando os pensamentos da sua esposa de acordo com a palavra. E muitas vezes amar implica em redirecionar alguns pontos importantes. O homem também deve amar a sua esposa entendendo qual é a linguagem de amor dela. Gary Chapman tem um livro muito legal chamado As 5 Linguagens do Amor. E quando você entende como a sua esposa se sente amada, você se transforma em alguém ainda mais capaz de amá-la de forma prática. Ele também diz que o homem deve amar a sua esposa de maneira sacrificial. Ou seja, a prioridade do homem é a sua esposa e servi-la, ainda que isso implique em um sacrifício pessoal da sua parte. Ou seja, é aquele final de semana que você dormiu tarde, a sua esposa dormiu tarde, mas alguém tem que acordar cedo para fazer as coisas, ou para fazer o café da manhã dos meninos. E aí é nessa hora que o homem tem que agir, é ele que tem que acordar. É aquela hora que o moleque acorda para chorar de madrugada, ou é naquele dia que está chovendo e alguém tem que sair do carro para abrir o portão, porque não tem ainda garagem elétrica lá na sua casa ou na minha casa. E aí quem é que vai sair na chuva? É você, mano, é você. Pelo menos deveria ser, né? Isso é amar, amor sacrificial. É quando você tem aqueles últimos 50 contos e a sua esposa quer fazer a unha. E aí, mano, entre ela fazer a unha e você, sei lá, comprar um açaí, vai para ela. É mais ou menos isso, amor sacrificial. E esse amor, ele vai impedir a gente de maltratar as nossas esposas. Paulo diz que o homem não deve tratar a sua esposa com a amargura. Hernandes Dias Lopes, ele afirma aqui que tratar com amargura se refere à impaciência, aos resmungos que criam tensão nos relacionamentos, gerando um longo desânimo. A versão King James, por exemplo, diz: marido, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com a grosseria. E a palavra grega aqui traduzida como amargura traz uma ideia de algo amargo, chato, irritante. Fala sobre esse atrito causado pela impaciência. Fala sobre aquele marido que faz tempestade num copo d'água. Aquele cara impaciente. Aquele cara que já pediu. É interessante, o Lupriolo no livro dele fala sobre homens. Ele conta a história de um cara que chegou em casa depois de um dia de trabalho, comeu aquela comida requentada e foi escovar os dentes. E quando ele pegou na pasta de dente, ele viu que a pasta estava amassada no meio. E ele fala assim: meu Deus do céu, quantas vezes eu vou ter que falar para minha esposa para ela não amassar o tubo no meio, que ela tem que rolar de baixo para cima. Então o que ele faz? Ele diz: eu também já sei. Então agora eu vou deixar a pasta destampada também, já que ela não gosta e ela não faz aquilo que eu já pedi para ela 1000 vezes, eu vou deixar a pasta destampada. Tomara que cria, que fique duro assim, né? Que fica duro quando você deixa destampado. E aí na hora que ela for espremer, tomara que vá tudo na cara dela. Isso é tratar com a amargura. É você permitir que as coisas erradas que a sua esposa faz vá se acumulando e gerando mágoas no seu coração. E aí qualquer coisinha pequena como essa que ela possa fazer, você vai se tornar um homem sem paciência. Paulo está dizendo: não trate-a com amargura, mas desenvolva um coração perdoador. E você vai precisar perdoar muitas vezes. Lupriolo, ele diz que, por vezes, a amargura no nosso coração, a ausência de perdão, faz com que alguns sinais apareçam nos nossos casamentos, como por exemplo, discussões frequentes, como a incapacidade de resolver um conflito, afastamento, mostrar indiferença ou rejeitar, acessos de raiva, quando a gente ergue a voz, joga coisa um no outro, até mesmo bate, o sarcasmo, zombando do outro, ridicularizando, fazendo piadas de mau gostos, as críticas, que são uma atitude de condenação e de intolerância, a suspeita e a desconfiança, a impaciência. Todas essas coisas que eu elenquei aqui são sinais de alguém que trata a esposa com a amargura. E é nesse momento que a gente faz uma avaliação sobre a nossa vida, para que a gente não trate a nossa esposa com a amargura. Nós precisamos ser homens perdoadores, amém? Amando as nossas esposas. Aleluia, amém. Mas Paulo não para no pai e na mãe, ou no esposo e na esposa. Ele caminha agora para os filhos, porque Jesus também atua sobre a vida dos filhos. Ele diz, versículo de número 20, acompanha aí comigo: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Aleluia.
eu fiz os meus filhos decorarem esse versículo aqui. Filhos, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Irmãos, obedecer aos pais é uma ordem de Deus aos filhos. A autoridade dos pais é uma autoridade dada pelo próprio Deus, de maneira que desobedecer ao pai ou desonrar o pai é desobedecer o próprio Deus. Isso é interessante. Hernandes Dias Lopes afirma que a obediência dos filhos deve ser algo integral, deve ser algo alegre e voluntário. E quem tem filhos sabe como isso é difícil, né? Mas é assim que deve ser a nossa obediência aos nossos pais. Mas a grande pergunta que nós fazemos é: quem são esses filhos que Paulo está falando? E eu acredito que esses filhos que o apóstolo Paulo está falando aqui são aqueles que ainda dependem dos pais. O grande mandamento do Senhor é que o filho deve honrar o pai e a mãe. E uma das formas de honrar os pais é obedecê-lo. Mas quando você ainda depende do seu pai, você vai ter que obedecê-lo de uma forma ainda mais significativa. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você está na casa do seu pai, você mora lá, você depende dele ainda. E aí ele diz que ninguém pode andar na casa sem camisa, né? Você fala: poxa pai, mas andar sem camisa não é pecado, não é nada de errado. Ele diz: não, aqui na minha casa ninguém pode andar sem camisa. Quando você ainda é dependente dele, quando você está na casa dele, você deve obedecer. Todas as regras, quem define é o pai. Por isso ele diz: filho, obedecei a vossos pais em tudo, mesmo naquelas regras que você acha que não são interessantes ou que não tem nada a ver. E aí o que você pode fazer? Você pode então pegar esses dias eu estava ouvindo uma mensagem do Emílio, e ele fala sobre isso. Ele disse que então você pode pegar essa revolta, esse desejo, como um fogo, com uma motivação para você ter o seu próprio sustento e ter a sua casa. E aí na sua casa você pode andar sem camisa, entendeu? Mas na casa do pai você deve obedecer às regras e os direcionamentos dele. Os filhos devem obedecer em tudo e não apenas naquilo que lhes dá prazer. É interessante porque obedecer agrada a Deus, e a maior motivação da obediência do filho ao pai não está na perfeição que o pai carrega ou no quanto esse pai é legal e bom. A motivação do filho para obedecer está no Senhor, porque isso agrada o coração de Deus. E a gente começa fazendo uma pergunta para nós mesmos como pais: quem é responsável por ensinar esse princípio ao filho? Somos nós. E é interessante porque muitas vezes, quando o nosso filho desobedece, nós lembramos a ele que isso é pecado e desagrada a Deus, ou nós dizemos que se ele não obedecer, consequências terríveis acontecerão. Muitas vezes nós como pais ensinamos aos nossos filhos que eles devem obedecer não por amor ao Senhor, mas por medo de consequências, como o castigo, como uma disciplina qualquer. Mas Paulo, quando vai motivar os filhos, ele diz: filhos, obedeçam, porque isso agrada ao Senhor. Quando teu filho desobedecer, motive-o e diga a ele: olha meu filho, a desobediência desagrada ao Senhor. E quando você obedece ao papai, que é uma autoridade instituída por Deus, você agrada e louva ao Senhor. E então Paulo chega aqui aos pais. Ele diz no versículo de número 21, acompanha comigo a leitura. Ele diz assim: pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E é muito especial a gente perceber que Deus dá funções diferentes para cada pessoa. Deus manda que o homem ame a esposa e que a esposa seja submissa. E é interessante como isso complementa, como um complementa o outro, porque é impossível é muito difícil uma esposa se submeter a um homem que não a ama, não é verdade? De igual modo, é muito difícil amar uma esposa que não se submete. Por isso, quando conhecemos a Jesus e nós cumprimos o nosso papel, nós tornamos a vida do outro algo mais fácil. Nós ajudamos o outro a cumprir o seu papel dentro da nossa família, quando nós cumprimos aquilo que Deus deseja de nós. De igual modo, o filho vai obedecer a um pai, mas ele vai obedecer a um pai também que o ama e principalmente que não o irrita. Deus criou os filhos com alto grau de dependência. É o pai quem vai ter que
se responsabilizar para cuidar e instruir esse filho no caminho em que ele deve andar. Uma vez que o filho é uma bênção ou um presente de Deus, o pai que é cristão, ele deve cuidar do seu filho, e ele deve ter como base, não a sua criação, não aquilo que o mundo diz, mas ele deve ter como base os princípios de Deus. Note que todo mundo da família está em submissão ao direcionamento de Deus para ele. Por isso, se o pai receber o filho de Deus, ele não vai criar esse filho do jeito que ele quiser, ele vai criar esse filho de acordo com as diretrizes daquele que deu e entregou o filho para ele, de acordo com os princípios que a palavra de Deus lhe ensina. Então, aqueles pais que irritam os seus filhos, eles estão pecando contra Deus e contra os filhos. Eles pecam contra Deus porque eles não cuidam do presente que Deus lhe deu de forma adequada, de forma correta. E eles pecam contra os filhos porque eles estão destruindo a vida emocional e a vida espiritual de seus filhos. O maior desafio de um pai é levar o seu filho até Jesus, amém? É isso. Fazer um homem forte, fazer um filho legal, é levar esse filho a entender que ele precisa de Jesus e que Jesus é a única escolha necessária na vida dele. Dessa forma, um pai que irrita o seu filho, ele desanima o seu filho espiritualmente, e aí o filho passa a sentir-se como que, sabe aquele filho que sente que nada que ele faz é legal para o pai dele? Nada do que ele faça pode agradar o pai. Ele chega em casa com 9 na escola, tirou 9 na escola, pai, tirei 9, e o pai olha de qualquer jeito e diz assim: meu filho, eu quero ver o dia que você vai tirar 10. Um pai, ele precisa aprender a corrigir, mas também a encorajar. Por isso, você como pai não deve desmotivar ou desanimar o seu filho. Hernandes Dias Lopes, ele cita aqui algumas formas de um pai irritar um filho. Ele diz o seguinte, olha só: quando os pais são incoerentes, ou seja, eles falam uma coisa e eles fazem outra, isso pode desanimar o seu filho, irritar o seu filho. Outra forma de irritar o seu filho é quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos são elogiados em um determinado momento e em outro eles são disciplinados pela sua atitude. Então imagine que você está em casa, mas é bem simples, né? Você está em casa, o seu filho vai e, sei lá, deixou comida no prato, você não fala nada, mas quando está na casa de alguém, se ele deixar a comida no prato, você briga com ele, entende? Algo que em casa não tem problema nenhum, mas que em outro lugar tem. Imagine que seu filho xingue em casa, e você, não, que bonitinho, pequenininho xingando, olha só, vê o que ele falou. E aí um dia que ele xinga na frente de alguém, ou xinga a professora, você disse que não pode. Essa incoerência vai desmotivando. Hernandes Dias Lopes também diz, quando não há diálogo, quando há injustiça ou excessiva severidade, quando os pais não têm tempo para ouvir, orientar e ajudar os filhos em sua necessidade, quando os pais comparam um filho com o outro, gerando ódio, inveja e inimizade, quando o pai e a mãe entram em conflito sobre a maneira com a qual irão orientar os filhos, e quando os pais brigam o tempo todo e desfazem o laço do casamento pelo divórcio. Como pais, nós fomos chamados para ajudar os nossos filhos a conhecerem a Jesus Cristo, através das nossas vidas, do nosso testemunho e do nosso ensino. Amém? Por último, quinta coisa que o apóstolo Paulo fala, ele fala sobre os servos, e agora ele sai do ambiente da família e ele vai para o ambiente do trabalho aqui. Leia comigo aí o versículo de número 22, diz: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É interessante porque a gente percebe, Paulo está tratando aqui de servos como escravos. Você vai perceber que Paulo, ele não vai fazer aqui uma crítica à escravidão, ele não vai falar sobre isso, mas ele vai orientar como que o escravo que recebeu Jesus vai se portar agora no ambiente onde ele está. Você pode depois ler um pouco sobre esse momento aqui da história em que Paulo está falando, e você vai perceber que a escravidão era algo muito aceito nessa região.
de forma que Paulo a igreja cristã tinha muitos cristãos, muitas pessoas que eram escravas, e não vai haver aqui uma revolução social, mas Paulo vai dizer que Cristo vai mudar a forma com a qual esse escravo vai trabalhar na casa ali do seu Senhor. Isso também não significa que Paulo está apoiando a escravidão, nada disso. Você vai perceber isso pela forma com a qual ele vai tratar aqui os escravos e os senhores. Mas Paulo dá algumas orientações práticas. Ele diz primeiro que a motivação do servo deve ser a motivação correta. A gente pode trazer isso para alguém que é um empregado hoje, para você que trabalha. Então olha só, servir, ele vai dizer que o servo deve servir ou trabalhar não apenas quando o chefe está olhando, como para agradar a homens. Ele vai dizer o seguinte: olha, a sua motivação deve estar no lugar certo. Muitas pessoas que vão trabalhar, o que elas fazem? Elas fazem apenas quando alguém está olhando. Elas fazem apenas quando o chefe está olhando. A motivação do coração delas está em aparecer, em serem vistas, ou simplesmente em agradar algum homem. Mas Paulo diz que a motivação pela qual a gente vai trabalhar ou entregar o nosso melhor não são pessoas, mas é o próprio Jesus e é o relacionamento que nós temos com Cristo. Paulo também diz que esse servo ele não deve fazer o corpo mole na hora de trabalhar, mas ele deve entregar o seu melhor. Você vai perceber, por exemplo, no versículo de número 23, que ele vai dizer o seguinte: tudo que você for fazer, você deve fazer de todo o seu coração, como se você fizesse ao próprio Senhor e não a homens. E isso traz para a gente um princípio maravilhoso no trabalho, que é o fato de que você trabalha para Deus e não para homens. Isso muda muito aquilo que a gente faz. Isso muda, por exemplo, a concepção de trabalho secular e trabalho religioso. Às vezes a gente tem aquela impressão de que o trabalho que é bom, que glorifica a Deus, é só o trabalho eclesiástico, é só o trabalho da igreja, é o pastor. Não, o pastor tem um trabalho santo, que é um trabalho legal, é o missionário, entendeu? Mas não, Paulo traz a ideia de que todo trabalho glorifica a Deus, e de que não importa o que você faça, você faz isso para Deus. E isso pode trazer duas consequências no seu coração. Primeiro, ela traz paz, por entender que ainda que você não seja um pastor, um missionário, você também glorifica a Deus no seu trabalho, sendo o melhor médico que você puder ser, sendo o melhor professor que você puder ser, sendo o melhor marceneiro, pedreiro, arquiteto, engenheiro, não importa. Aquilo que você faz, você deve fazer como ao Senhor. Isso também vai trazer motivação ao seu coração, porque você não depende dos elogios ou do reconhecimento das pessoas. Afinal de contas, você não trabalha para pessoas, você trabalha para o Senhor, e é para Ele que você entrega o seu vigor. Muitas vezes você vai estar na sua empresa e você não vai ser reconhecido como gostaria que fosse. Você não vai receber aquilo que você gostaria de receber para trabalhar bem. Mas quando você trabalha para o Senhor, quando você entende que a sua atitude correta no trabalho é para glorificar o Senhor, então você não depende do reconhecimento pessoal de alguém, você depende unicamente da sua vida com Deus. O trabalhador ele deve caminhar com confiança no Senhor, porque olha só, ainda que você não seja reconhecido, Paulo fala aqui para as pessoas, ele diz no versículo 24: fiquem cientes de que vocês receberão do Senhor a recompensa, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Não importa quem seja, se seja o patrão que toma uma atitude errada, ou se é o empregado que toma uma atitude errada, todos aqueles que agirem com injustiça serão penalizados pelo próprio Deus. Por isso você, como trabalhador, lembre-se de que é o Senhor quem faz justiça por você, e aí você caminha em confiança, em paz, amém? E por último ele fala então no versículo de número 1 do capítulo 4, ele diz: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. E aqui ele está falando sobre os senhores, os donos de escravos ou os patrões, para a gente aplicar hoje. Os senhores eles devem tratar os servos com equidade e justiça. Justiça quer dizer algo simples, significa respeitar integralmente os méritos do trabalhador e dar a ele uma porcentagem justa do fruto do seu trabalho, porque isso é algo que a Bíblia nos garante, é o que Deus diz que deve acontecer. Ele diz que o trabalhador é digno do fruto do seu trabalho,
E por outro lado, ele traz também a equidade, que significa a obrigação de garantir a maior igualdade possível entre todos aqueles que fazem o mesmo serviço ou desempenham uma função de igual responsabilidade. Ele está dizendo aqui para o Senhor basicamente o seguinte: olha, você precisa dar o salário correto para o seu funcionário. Você não deve explorar o seu empregado. Você precisa dar para ele condições justas de trabalho e cobrar aquilo que é correto, não cobrando algo que vai além da sua capacidade de trabalho. O patrão deve ser justo e ele deve cobrar, mas também deve encorajar, motivar e ensinar aquele que é o seu funcionário. E eu encerro com você dizendo que o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, você que é patrão, lembre-se que você também tem o Senhor. E você vai perceber isso em todos os momentos aqui nesse texto. Se a mulher precisa se submeter ao homem, o homem deve se submeter ao próprio Deus. Se o filho obedece ao pai, o pai obedece ao direcionamento de Deus. Se o servo ou o empregado deve obedecer ao patrão e agir de forma correta, o patrão também deve lembrar-se de que ele também tem um Senhor. E que assim como o Senhor é bondoso para com ele, ele também deve ser bondoso para com o seu funcionário. E o que mais nos chama a atenção aqui é a gente perceber que nesse texto, hoje quando a gente fala sobre serviço, sobre submissão, é isso que chama a atenção para você, não é? Mas naquele tempo não era isso que era o boom da mensagem. Porque naquele tempo era muito comum os pais, por exemplo, abandonarem os filhos, deserdarem os filhos, ou até entregarem os filhos para serem sacrificados. Naquele tempo era comum que os maridos destratassem de suas esposas. Mas o cristianismo, ele vem para trazer essa noção diferente. E ele traz agora dizendo que o homem deve amar a sua esposa. Era isso que realmente chocava naquele tempo. Ele disse que o pai não deve irritar o seu filho, mas deve ensiná-lo com amor e carinho. Era isso que chamava a atenção. Por isso eu quero motivar você hoje. Eu quero te incentivar, já que nós vamos cear, a refletir sobre o papel que você tem cumprido diante da sua família. Porque é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de recebermos o Espírito Santo, e é tempo de sermos uma bênção, não apenas da porta para fora, mas da porta para dentro. Eu estava conversando com alguns familiares, alguns tios, e eles compartilhando sobre a experiência dele com os filhos, a experiência deles com os pais deles. E muitos dizem assim: meu pai, ele era muito generoso e bondoso com os de fora, mas com os aqui de dentro sempre foi tudo difícil. Talvez você seja alguém assim, e hoje o Senhor está chamando você para mudar. Talvez você ainda não tenha amado a sua esposa como deveria, talvez você ainda não tenha sido submisso como deveria. Lu Priolo, ele conta uma história, ele diz o seguinte, que o marido chegou para ele no dia de aconselhamento e disse: cara, eu estou com um problema porque eu amo a minha esposa demais. Eu amo essa mulher demais, isso está me trazendo problemas. O Lu Priolo pergunta para ele: é mesmo, cara, você ama a sua esposa igual Jesus amou a igreja? Aí ele fala: não, também não, né? Então o Lu Priolo responde: cara, então você ainda não o ama o suficiente. O seu problema é porque você ainda não ama a sua esposa o suficiente. Augusto Nicodemos conta a história de um pregador muito famoso que foi na casa de uma família, e ele percebeu ali que, sabe quando você vai na casa de um casal e tem aquele cara que é apagado, aquele cara que não sabe, que não tem expressão, que não manda em nada, sabe? E aí, por conseguinte, tinha uma mulher super animada, ativa, um cara apagado e uma mulher que é incrível, sabe? Mulher que fala, responde, faz. E ele notou naquela reunião ali com aquele casal que a mulher o tempo todo estava ali incentivando o marido, né? Tudo que ela ia falar, ela falava: né, meu bem, não é assim? Como se o marido desse a última palavra. E aí o pregador ficou intrigado e na saída ele perguntou assim: mas me fala uma coisa aqui. Perguntou para a esposa: quem é que manda nessa casa aqui? É você ou o seu marido? E aí ela responde: não, meu marido, com certeza. E aí ele responde: e quem foi que decidiu isso? Ela disse: eu que decidi. Ele encerra dizendo que se a esposa não deseja ser submissa, é impossível. Por isso você, como esposa, você pode hoje decidir com que o seu marido seja realmente o líder e o cabeça de casa. Você, como filho, pode hoje obedecer, não com base na perfeição do seu pai, mas com base no amor de Deus sobre a sua vida. Você, como pai, é tempo de receber os princípios de Deus sobre a tua vida e ser um pai que Deus deseja que você seja, ser o patrão que Deus deseja que você seja. É tempo de ser uma bênção da porta para dentro. Vamos orar?
Feche os teus olhos no teu lugar. Vamos nos apresentar ao Senhor. É tempo de se colocar diante do Senhor. É tempo de ouvir a voz do Pai. E é tempo de simplesmente dizer: Pai, eis-me aqui, Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Quero te motivar a refletir se você tem sido um marido que ama a esposa. Uma esposa que se submete, um filho que obedece, um pai que cuida e que não irrita o seu filho. É tempo de sermos uma bênção da porta para dentro. E o amor de Deus, o Pai, desejou de fazer de você um homem ou uma mulher melhor. Alguém que vai abençoar a sua casa através do seu testemunho pessoal. Por isso, faça a sua oração de entrega. Faça a sua oração de renúncia e diga: Jesus, eis-me aqui. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Você pode ficar de pé no seu lugar? E eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Eu celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Eu cantarei e contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há, e toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor, todo louvor ao Rei Jesus.